Em 1777, Pedro I da América era casado com Isabel Maria, a duquesa de Richmond, uma mulher culta e serena. Ela era irmã de Leopoldina Smith, a enigmática e poderosa condessa de Las Vegas, esposa do Duque Alaric. Apesar das irmãs manterem uma relação respeitosa, os maridos travavam uma guerra fria cheia de rancor e provocações diplomáticas. Durante um baile de inverno em Washington, Pedro I recebe uma carta selada com um brasão do deserto. A remetente, Condessa Leopoldina. Ela propunha um encontro secreto com os dois líderes em um local neutro, o Deserto Vermelho, onde nenhuma bandeira tremulava. Havia rumores de que um novo inimigo se aproximava. O Reino de Vancouver, aliado à Rússia czarista, tramava uma invasão pelo Alasca. Diante da ameaça, Leopoldina sugeriu uma trégua temporária. Pedro hesita. A presença de Alaric, seu rival de sangue, o incomoda profundamente. Mas Elisa, sua esposa, insiste para que vá. Se não por mim, então por nossas terras e nosso povo, ela diz, com a voz embargada. E com isso, o imperador parte. No Deserto Vermelho, o reencontro entre Pedro I e o Duque Alaric quase termina em duelo. Você é um imperador ilegítimo que destruiu a herança britânica na América, grita Alaric. E você, um parasita europeu que se esconde atrás da sua esposa para manter relevância, retruca Pedro. Enquanto os homens trocam farpas, as irmãs agem pelas sombras. Elisa e Isadora compartilham um segredo antigo. Pedro I teve um caso com Leopoldina em 1777, antes de se casar. E desse amor proibido, nasce uma criança, escondida na França e criada por monges, Leopoldo de Saint-Remy, agora com 14 anos. O problema é que Leopoldo fora sequestrado por agentes do Reino de Vancouver. Pretendiam usá-lo como um peão para reivindicar o trono americano, um filho ilegítimo, perdido e agora transformado em arma. Ao saber disso, Pedro I desaba. Pela primeira vez, vê o Duque Alaric como um aliado necessário. Alaric, por sua vez, embora ainda amargurado, aceita ajudar, pela honra de sua esposa, pela segurança do continente e pela criança. Pedro e Alaric marcham juntos rumo ao Alasca, enfrentando tempestades de gelo e soldados russos. No momento decisivo, quando os invasores capturam Leopoldo, Alaric protege o menino com a própria vida, levando um golpe no peito. Pedro luta com bravura, resgata o jovem e carrega o rival nos ombros até o navio de volta. Criado por ambos, o menino simboliza a frágil aliança entre dois mundos. Anos passam. Em 1791, Leopoldo de Saint-Remy foi nomeado embaixador da paz entre os reinos e tornou-se uma ponte viva entre as ideologias de seus pais, o sangue americano, o título europeu e a educação francesa. Em seu brasão pessoal, gravou a frase que se tornaria lenda: onde os dois homens se odeiam, duas mulheres podem se reconciliar na sombra. E assim, das cinzas do ódio e das feridas do passado, nascia um novo futuro. Tudo ia de mal a pior até que o imperador Luís XVII foi preso, ficando por 2 anos no Palácio do Templo. Luís XVII morreu de tuberculose em 1795. Enquanto isso, a imperatriz Ágata decidiu recorrer à última pessoa na face da terra que poderia lhe ajudar. Ela foi até Roma implorar o apoio do Papa Pio VI. Mas o Papa disse que não podia fazer nada. Em 1804, Pedro I da América se alia com Napoleão Bonaparte. E Ágata da América acha um absurdo. Pedro I da América se casa com a prima de Josefina Bonaparte e tem 7 filhos. Assim acabou o Império Francês de Luís XVII e Ágata da América. Mas Ágata se muda para Londres para aprender a governar um reino, seu reino, a Áustria, porque ela vai precisar. Meses depois, Ágata da América, 13 anos, volta para a Áustria, junto à sua tia, a imperatriz da Hungria. Nesse dia, ela deseja encontrar o imperador José II. E quando ela chega ao Palácio Imperial, ela está com as mãos tremendo e a voz fraca.
E então encara aquele que poderia ser o próximo imperador da Hungria. Ela encara um jovem de 13 anos, um jovem que compartilha suas mesmas preocupações e aspirações. Agatha, observando o ambiente real e sentindo o peso das expectativas sobre seus ombros, percebe que a missão de resgatar a glória de sua família é mais complexa do que imaginara. Determinada a restaurar a honra e o poder que outrora sua família possuía, ela traça um plano audacioso. A cada dia, Agatha estuda sobre governança e estratégias políticas enquanto forma alianças poderosas. Ela sabe que o caminho não será fácil, mas está determinada a lutar pelo legado de sua família. No ano de 2025, a humanidade atingiu um ponto de virada. Ciência e misticismo finalmente se encontraram. Um viajante do tempo anônimo, ciente dos horrores que o mundo havia enfrentado nos últimos 2 milênios, decidiu intervir em um dos períodos mais controversos da história antiga, o Império de Nero, em Roma. Para cumprir essa missão, ele usou tecnologia quântica e alquimia ancestral para reencarnar Pedro I da América, um imperador do Novo Mundo conhecido por sua justiça, bravura e compaixão. Pedro I renasceu na Roma antiga, oculto nas sombras da história, agindo como conselheiro secreto e protetor de Nero desde antes mesmo de seu nascimento. O primeiro desafio veio cedo. Cleodomício Barbo, pai de Nero, adoecera gravemente. Pedro, disfarçado de curandeiro sírio, diagnosticou um edema letal e salvou Domício com ervas e procedimentos que seriam comuns apenas milênios depois. A vida de Nero estava assegurada antes mesmo de começar. No ano 41 d.C., um golpe estava prestes a acontecer. Calígula, imperador cruel e instável, seria assassinado por seus próprios guardas. Mas Pedro, disfarçado de escravo no palácio imperial, impediu a conspiração com astúcia e palavras de fogo. Calígula sobreviveu, tornando-se um imperador mais cauteloso e, estranhamente, mais sensato sob a influência filosófica de Pedro. Quando o novo imperador Cláudio cogitou casar-se com sua própria sobrinha, Agripina Menor, Pedro interveio. Argumentou com senadores e usou a filosofia estoica para mostrar os perigos morais e políticos daquela união. O casamento foi vetado pelo Senado, evitando assim a ascensão direta de Nero ao poder pelas mãos da própria mãe. Apesar da separação entre Agripina e Cláudio, Nero ainda foi adotado. Quando o jovem Nero cresceu, a tensão entre ele e seu meio-irmão, Tibério Cláudio César Britânico, ameaçava explodir. Pedro, sob a identidade de um tutor imperial, cultivou a amizade entre os dois. Em uma tarde quente na vila, Chaves estava sentado na escada do barril, com os olhos perdidos no céu. Dona Florinda, irritada, saiu com um balde de água e quase jogou no menino. Ora, menino, por que está tão quieto hoje? Perguntou seu Madruga. É que, eu estava pensando, será que eu tive pai? Disse Chaves com um olhar triste. Na mesma hora, um carro preto com bandeiras estranhas parou em frente à vila. De dentro dele saiu um homem alto, com capa azul, coroa dourada e sotaque imperial. Boa tarde. Estou à procura de um menino chamado Chaves. Dizem que ele mora num barril. Era Edro da América, imperador das 13 colônias e defensor da liberdade latino-americana. Eu sou o Chaves, gritou o menino, correndo até ele. Chaves, eu sou seu pai. Todos na vila ficaram chocados. Kiko desmaiou, Dona Florinda desmaiou depois do Kiko, e seu barriga começou a fazer cálculos para cobrar pensão atrasada. Como assim? Gritou Dona Clotilde, jogando um feitiço que bateu no seu Madruga por engano. Pedro I explicou, anos atrás, quando ainda era apenas um príncipe revolucionário, ele conheceu a mãe do Chaves numa missão diplomática secreta no México, mas, perseguido pelos espanhóis, teve de fugir antes do nascimento. Chaves ficou em silêncio por alguns segundos, e depois perguntou: Isso quer dizer que eu sou um príncipe também? Pedro I sorriu, se ajoelhou e disse: Príncipe da vila e herdeiro da América.
No fim, Chaves teve que escolher entre viver com seu pai no Palácio Imperial da América ou continuar na vila com seus amigos. E claro, eu prefiro ficar por aqui mesmo, porque aqui tem sanduíche de presunto. Após a morte da Imperatriz Mariana 101 graus, em 1797, o trono de Kiev ficou instável. Maxim, agora viúvo, tentou tomar o controle do império alegando ser o regente legítimo. No entanto, sua legitimidade era questionada, ele não tinha sangue real, nem era amado pelo povo. Caterina Oksana, com apenas 21 anos, tornou-se herdeira legítima do trono, mas estava emocionalmente marcada pelos anos de abuso e manipulação do padrasto. Crescerá sob vigilância constante, privada da vida de uma princesa, educada às escondidas por criadas leais à memória de seu pai. Nos primeiros dias após a morte da mãe, Maxim trancou Caterina na ala leste do palácio, tentando forçá-la a assinar um decreto que o tornaria imperador de Kiev. Mas a jovem, determinada a honrar o legado do pai, resistiu. Com a ajuda de velhos aliados da coroa, entre eles, o general Bohdan Zakar e a conselheira Helena Primachenko, Caterina conseguiu fugir do palácio durante uma noite de tempestade. Refugiada no mosteiro de São Miguel, ela organizou um pequeno exército de leais camponeses, nobres insatisfeitos e antigos soldados de seu pai. A campanha ficou conhecida como a Primavera de Oksana. Em menos de um ano, Maxim foi deposto. Tentou fugir, mas foi capturado nos portões de Odessa. Julgado por traição, foi exilado para a Sibéria. Em 1799, Caterina Oksana foi coroada como Imperatriz de Kiev com o título de Caterina e a Libertadora. Seu governo trouxe reformas, justiça social e o renascimento da identidade cultural de Kiev. Tornou-se uma das monarcas mais respeitadas da Europa Oriental. A imperatriz morreu aos 63 anos, deixando um império unido e uma memória invencível.